estávamos discutindo aí um provável motivo de abfração desses dois premolares. Isso. Né? Então aqui continuou para vocês, eu parei, gente. Segue vocês aí, tá? Vai. Vocês continuam. Paula, a minha que sumiu. Aí. Olha lá, aí está indicando o quê? Então, nessa imagem aqui. Lá. Desculpa, gente, desculpa. Então, aqui para ele, não é nesta. É nessa imagem. Não, é outra. É o próximo. Não. Então, aqui nessa imagem, o que a gente consegue ver, se eu conseguir pegar minha canetinha aqui, ó. Olha que interessante. Esse daqui, ó, mostra nessa região aqui, ó. Vocês estão vendo no desenho? Um contato prematuro. E através dessa imagem de elementos finitos aqui, a gente consegue ver aonde que são os fulcros de força, né? As resultantes de força. Olha que interessante. Por causa desse efeito cunha do que está acontecendo aqui, o risco de fratura de cuspe de biqueira é alto. O rosto, ó. E, o mais importante, reparem... Pontos vermelhos é onde tem maior carga, né? Exatamente. Em vermelhos. Reparem o que acontece aqui, onde a gente faria a instalação de... Lípio, deixa mudo geral. Deixa mudo geral. Espera lá. Vou deixar mudo geral, tem que sair da apresentação. Deixa mudo geral, que está gerando muito barulho. Leandro, o barulho vem da... Aí. Obrigado. Pronto. De volta, então, na apresentação. Vai que não vai passar tudo, não. Então, como eu estava comentando, nesses pontos gera o quê? Uma força que expulsa a sua restauração de dentro da cavidade. É esse o motivo das restaurações continuarem caindo. Você faz, ela solta, você faz, ela solta, você refaz, ela solta, você faz retenção adicional, ela fratura. Enquanto você não ajustar a região de ponto de contato prematuro, essa restauração vai continuar soltando aqui embaixo. Porque o ponto de oclusão, né, Alípio? Tudo por olha os dois premolares da figura. Né? Não tem um molar inferior, ó. Exatamente. Então, olha onde está, então. Isso pode acontecer pela falta do dente ou por uma restauração mal feita, ou porque o dente se movimentou, enfim. E os dentes se movimentam com uma certa constância, né? Sim. Vai, Tarcísio, você pode complementar. Então, nesse ponto, nesse exato ponto aí, você tem o quê? Uma sobrecarga de força enorme, exatamente no ponto de fulcro aí, né? Isso ocorre com bruxismo, ocorre com força oclusiva, e nessa região nós temos um esmalte sem apoio dentinário. Então, fora a fratura que ocorre no esmalte, fora a fratura que é constante, aí tem as ações externas de abrasão. Então, aí já junta maloclusão, ponto de contato, excesso de carga e a abrasão. A sorte é que tem um ligamento periodontal aí, não é? Que alveolar ou ajudar a controlar. Aí, ó, por que tem que terminar a reabilitação, tentar terminar numa relação cêntrica, então? Por esses vários fatores, né? Olha a posição espacial do côndilo, né? Mesmo estando nessa posição, ele não está comprimindo. A lâmina basal, que é nociceptora, tem 25% de nocicepção do organismo. Não é à toa que alguém tem enxaqueca, morre de dor de cabeça, toma uma série de remédios e não consegue tirar uma enxaqueca. Por quê? Se você tem pressão aí nessa região de lâmina basal, né? Simplesmente você está com 25% da sua carga alterada. Nessa posição cêntrica, fisiológica, não tem o contato dos dentes. É como se tivesse um repouso fisiológico desse côndilo dentro dessa cavidade. Agora, se você for fazer uma reabilitação de acordo com aquele caso que você apresentou no começo, que está tudo destruído, nós não temos oclusal, não temos incisal de dente nenhum, e ali você vê que a gengiva também não está tão ruim, então, quer dizer, deve ter alguma força aguentando, né? Aguentando essa carga. Essa posição espacial do côndilo pode ser conseguida, mas você vai ter contato dos dentes.
É isso, né? Pode passar ele. É isso aí. Pessoal, se tiver alguma pergunta aí, se manifesta, tá? É difícil você conseguir saber essa posição, falar assim, mas como eu vou saber essa posição? Como é que você acha simplesmente manipulando, né? Porque no consultório não tem outro jeito de você fazer. Então você faz manipulação, você coloca a placa, você coloca o jig, você vai tentando harmonizar, porque senão você vai ter que passar para as tomografias, eletromiografia. Olha aí o compasso de Willis, mostrando que a dimensão, né, do centro da visão até a boca seria praticamente uma relação de dimensão do mento até a base do nariz. Essa é uma saída. A outra, o universo, é o compasso. Isso, né? A gente usa para conseguir chegar a ela, né? É o começo de toda essa parte da reabilitação. É um começo da reabilitação. Primeira a partir referência. Daí você vai começando a ajustar o quê? Suas placas, os seus gigs, né? Na verdade, fazer manipulação, tenta manipular o alípio na sua cadeira para você ver se você consegue jogar em RC. Você não consegue. Não jogar em RC. Tentar um relaxamento para você conseguir depois, deglutino, chegar em algum ponto. Difícil, manipulação é difícil. A manipulação é muito difícil você pegar um paciente, jogar na cadeira e tentar manipular e tentar fazer isso. Eu acho, fisiologicamente trabalhando, o que eu tenho feito ultimamente, que eu aprendi com um professor lá no Sul, eu tento fazer as restaurações histológicas, devolvendo, nos casos assim, ele tem perda de dimensão. Quando você tem perda de dimensão, normalmente você tem perda de estrutura dental. Então, você procurar devolver a estrutura dental do tamanho que ela deveria estar, e às vezes você consegue chegar na dimensão vertical do paciente. Então, você pode usar um compasso de proporção áurea, que hoje está muito em moda você tentar usar esse tipo de compasso, onde você consegue, colocando ele na base do nariz, na região, nessa região que está mostrando, nesse primeiro slide, onde tem vários slides, você mostra canto de olho, base de nariz, e você vai chegar na altura da incisal dos centrais aqui, ó, entendeu? E você revertendo isso para baixo, que você vê no outro slide do lado direito, você consegue saber se o paciente perdeu ou não dimensão. A diferença do compasso de Willis, que você coloca o compasso de Willis nessas mesmas posições, aí você tem que descontar de 2 a 3 milímetros para você chegar na dimensão. Esse já te dá uma dimensão direta. Então, essa é uma forma de se saber se o paciente perdeu dimensão ou não. Se ele perdeu e ele tem perda de estrutura dental, se você devolver... a gente tem um exemplo muito bom de se fazer, por exemplo, se você cortar o Pão de Açúcar do Rio de Janeiro no meio, você consegue devolver, porque mais ou menos você sabe a forma. Teoricamente, quase todo mundo conhece o Pão de Açúcar, né? Baseando nisso. E se você pegar um canino, por exemplo, onde ele tem faltando a estrutura dental, você consegue devolver a estrutura natural que deveria estar, você chega na dimensão vertical do paciente através dos caninos. Isso é muito interessante, isso é fisiológico, vocês não vão ver isso em livro, isso é uma... Estão desenvolvendo essas técnicas, mas eu tenho conseguido algumas coisas usando esse tipo de artifício para que eu consiga não só devolver a dimensão dos pacientes, como hoje todos os pacientes que estão chegando no nosso consultório estão relatando algum tipo de dor. E essas dores orofaciais, e ele está cansado de ir no médico, cansado de tomar remédio, cansado de fazer placa, não consegue resolver e a dor persiste. Né? E a dor então, através de você devolver essas funções dentais, na maioria dos casos eu tenho conseguido reverter esses casos assim. Agora, uma coisa vocês têm que pôr na cabeça, quem é estudante que está participando dessa nossa conversa. Se vocês não aprenderem a mexer com o articulador, vocês estão perdidos. Hoje em dia, porque está todo mundo apresentando dor orofacial, né? Todo mundo tem perda dental, os estresses, as comidas de hoje fazem com que as pessoas percam muita altura, percam muito essa dimensão. Exatamente. Então, aprenda a usar o articulador, porque
O articulador, para nós, é como um estetoscópio para o médico. O médico não chega em você, ele está sempre com ele pendurado no pescoço. Mentira não é verdade, o Tarcísio? Então, olha aí o articulador. Você vai, o estetoscópio está pendurado no médico. E para nós, hoje em dia... Tem que ter um articulador em cima da bancada. Essa é a nossa ferramenta principal. O que o articulador vai fazer? É mágico? É alguma coisa que você vai colocar ali e resolver? Não, mas ele vai mostrar a maneira que nós temos clinicamente de conseguir uma posição mais fiel, uma posição mais próxima da arcada dentária, do plano, né, do nosso plano de oclusão em relação à nossa articulação. Tem dois tipos de articulador aí, ó, o da BioArt, tá? Esse vocês vão encontrar fácil, é muito bacana, tá? Em cima, onde o Alípio fez a marcação, é o arco standard. A gente, no curso, trabalha mais com esse arco aqui, que é o arco elite, que é da figura inferior, é muito mais fácil de você mandar para o protético. E o da direita aí, que é o gnatóforo, que agora é do professor Arnaldo Scarlatti. Qual a diferença dos dois? O articulador da BioArt vai trabalhar com o plano de Frankfurt. E o articulador, o gnatóforo, ele vai trabalhar com o plano de Camper. Olha da onde está tirando o plano de Camper. Ele não está dentro do pavilhão auditivo. Como é colocado o articulador da BioArt? Ele está em cima da articulação. Tá? Isso vai dar uma fidelidade do plano oclusal, de como está a posição dessa maxila em relação ao plano de Camper. Tá? Então, quando você trabalha com articulação, você tem os dois côndilos trabalhando simultaneamente, só que eles podem estar assim, né? Eles podem estar um pouco desnivelados. Nesse segundo aparelhinho, que é o que eu vou tentar levar para o nosso curso agora, a gente vai descobrir essa posição legal. Pode passar aí, ali. E esse modelo aí sou eu mesmo. Porque eu não tinha um modelo mais bonito no momento, eu usei eu mesmo. Modéstia. É difícil encontrar, né? Ele não resiste. Não. A gente vai, então, agora finalizar mostrando, então, o caso clínico que a gente mostrou lá no início, né? Como é que a gente reabilitou este paciente, né? O que foi preciso ser feito? Então, a gente pensou lá no planejamento inicial e a gente viu que ele precisava de algumas coisas antes da reabilitação dele. Então, por exemplo, se vocês observarem aqui, vocês têm nessa região aqui dos inferiores um excesso de gengiva muito grande. Esse é o primeiro passo. Se a gente observar também, a gente consegue ver que este paciente já tem algumas coroas na boca. A gente vai observar que esse paciente já tem algumas endos feitas ou não, e a gente precisa então de uma panorâmica periapical para acompanhar isso. E possivelmente algumas outras endos que poderiam ser necessárias de se fazer. Que tipo de planejamento a gente faz? Bom, a gente começa então com uma panorâmica, começa com uma moldagem de estudos, e em cima disso a gente começa a pensar no que a gente vai fazer com este paciente. A primeira coisa que a gente pediu para um protético fazer foi o enceramento. E esse enceramento a gente obteve como? Bom, fizemos as moldagens, fizemos a montagem do paciente, da articulação do paciente, um articulador semi-ajustável, mandamos para o laboratório. Uma DVO adequada, né? Exatamente. Tentamos restabelecer essa dimensão dele de volta e pedimos para o nosso protético, olha, reponha todo o elemento perdido que este paciente tem. E olha que interessante, em alguns locais, pouco ou nada de cera foi colocado. Por quê? Porque o remanescente era suficiente, ele estava numa posição adequada. Já em outros, tinha que se repor muita coisa do dente deste paciente. Vou falar rapidinho. Então, é muito interessante quando a gente pede para fazer um enceramento, não que o laboratório vai dar o enceramento dele. Nesse caso aqui está perfeito, porque ele acrescentou onde estava faltando. Ele não fez o enceramento dele. É muito comum a gente mandar para o laboratório e mandar um enceramento dele. Ele quer fazer o enceramento dele, não é assim. O enceramento de acordo com o paciente, com o dente do paciente. Então ele acresceu, está faltando, ele só completou. A pergunta, Universo, é de quem é a culpa? É do protético que recebeu o modelo lá e não teve informação, ou nossa que não informamos o que a gente queria? É sempre nossa.
Então, a gente é responsável por isso, né? O protético não tem culpa disso. O que eu sempre falo em aula, trazer o protético como um companheiro para dentro do consultório, sempre, né? É alguém que vai somar a mais, vai nos trazer algum benefício. Bom, de imediato, por esse encerramento, nós percebemos que tínhamos que fazer uma cirurgia periodontal desse paciente, com aumento de coroas clínicas. Essa cirurgia que foi feita pelo professor Universo, lá no nosso curso. Foi removido uma parte óssea para o aumento de coroa clínica, né? Eu não vou entrar em detalhes da cirurgia, que não é o objetivo do exposição de hoje. Em seguida, depois da cicatrização inicial, a gente já pode começar os primeiros trabalhos de reabilitação desse paciente. Então, os dentes que já tinham endo ou que precisariam de uma estrutura de reforço um pouco maior, nós cimentamos alguns pinos de fibra de vidro, né? Os pinos estéticos com reforço de fibra de vidro. Dentro dos condutos, não precisam necessariamente ser cimentados apenas um. A gente pode cimentar mais de um pino, né? Então, rebasa, né? Enfim. Isso. A gente pode fazer o rebasamento, como bem lembrou o Arthur, né? Para conseguir uma anatomização mais possível, né? Até porque a cimentação tem que ter a linha mais tênue possível, né? Então tem que fazer a anatomização mesmo. Muito bem lembrado. Maior contato do retentor com o dente. Olha que bonitinho ali, ó, na foto de cima. Isolamento absoluto. Sim. Deixa isso marcado. É importante, porque o nosso endodontista capricha em fazer toda a Exatamente. em campo estéreo, e a gente da dentística vai lá, arregaça tudo e faz tudo lá com preparo submarino, né? Então não é assim que se trabalha, né? Você dá risada. Eu gosto de sangue. O que mais que a gente fez? Bom, aqui já com uma ideia inicial do que a gente vai obter para esse paciente, são provisórios de resina composta. Para esse paciente, a gente aproveitou, então, o enceramento que ele tinha, a gente reproduziu esse enceramento com uma placa de acetato, e isso foi sendo reproduzido nas oclusais dos posteriores e nas coroas dos anteriores. O que a gente já consegue com este primeiro momento, já com esse provisório funcional, né? A gente já consegue dar um conforto maior para o paciente, melhora a autoestima, a gente já tem uma previsão melhor do resultado final da nossa reabilitação, seja o nosso resultado estético quanto o nosso resultado funcional, né? Porque restaurar é devolver forma, função e estética para o nosso paciente. Então, se a gente está pensando em uma reabilitação, a gente está pensando exatamente nisso, na forma, na função e na estética, né? Então a gente já consegue melhorar a autoestima desse paciente e nos dar uma noção de espessura, de desgaste, enfim, o que a gente vai precisar para cada um dos preparos que a gente vai fazer. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não. Aqui já mostrando a sequência de preparos feitas, então, se vocês repararem na foto inferior direita, vocês vão perceber que os preparos foram feitos em cima dos preenchimentos. A gente está aqui obtendo, então, o efeito férola nessas restaurações, que é extremamente importante para evitar fraturas futuras desses nossos preparos. Reparem... Término sempre em dente, estrutura dental sempre. Tá? Isso, importante lembrar. De preferência em esmalte. Nem sempre é possível, mas de preferência em esmalte. Né? Reparem aqui do lado... Olímpio, pode falar. Deixa eu só te fazer uma pergunta para você agora. Você fez toda aquela linda boca em provisório, resina, joia. Aí você fez os preparos, vai moldar para mandar. Moldar para mandar. Isso. E os provisórios? Os provisórios é interessante que você já os tenha feito antes e reembase na hora dos preparos prontos, né? Isso vai te poupar muito tempo, né? Agora, uma outra opção é você ir preparando em blocos e fazendo os provisórios em bloco. Depois de todos os dentes preparados, você tira tudo, saca todos eles, que foi o que foi feito aqui. Repare que ainda tem restos de cimento provisório. E faça a moldagem.
isso, na verdade, não tem nenhum objetivo específico. Na verdade, é muito difícil você trabalhar com um paciente de boca inteira. Foram feitos 28 dentes para este paciente. Imagina você iniciando os preparos dos 28 dentes, fazendo os 28 provisórios e moldando tudo de uma vez. Não dá, em um dia de trabalho você não consegue. Então, o planejamento também tem que levar isso em consideração. Que blocos de dente que você vai trabalhar de cada vez que o paciente vem, né? Outra coisa que você tem que prever é que provisórios que eu quero entregar para esse meu paciente. E me desculpem, resina acrílico. Resina bisacrílica aqui não é indicado. Aquela bisacrílica aqui vai trazer um estrago periodontal horrível. Então, aqui o ideal são provisórios individuais para esse meu paciente, né? Com resina acrílica muito bem polida e reembasada na parte cervical, para a gente preservar periodonto, né? Hoje está fácil, é só mandar para o Cadicam, ele já manda o provisório bonitinho. Ah, sim, o paciente podendo pagar por esses provisórios é fantástico, né? Manda, já vem pronto, mas às vezes ele não pode. E repare, né? Aqui do lado esquerdo, a gente preservou alguns núcleos metálicos desse paciente. Para que eu vou... O universo não deixou tirar. O universo não deixou. Eu conheço alguém que tira, né? Mas não tira mesmo, não tira mesmo, deixa quieto. Exatamente, não é? Para ficar. Não tá dando problema, tá lá bonitinho. Você fez a radiografia, ainda não tá com problema, para que eu vou mexer nisso? Deixa lá. O que você pode fazer é revesti-lo, né, para dar uma estética melhor, né? A gente tem técnicas para fazer o mascaramento desses... Mascaramento disso. Moldagem aqui, para lembrar que é importante um material de boa qualidade, né? Então não adianta nada eu caprichar nos meus provisórios, caprichar nos meus preparos, caprichar no planejamento e querer usar um material de baixa qualidade. Tá? Você vai perder seu tempo, você vai perder seu dinheiro e isso é bobagem. Então, uma moldagem com material de boa qualidade. Essa moldagem você manda para o laboratório, se você estiver trabalhando com uma silicona dessas mais modernas, que permite lá a vazagem com um tempo longo. Do contrário, você mesmo, eu particularmente gosto de verter os meus modelos, desincluí-los e ver as besteiras que eu fiz nos meus preparos. Eu particularmente gosto disso. Eu mesmo já corrijo o que tiver de corrigir, sem ter que ficar esperando o protético me dizer, doutor, corrija aqui ou ali. Então, o meu risco de ter erros em laboratórios é menor. Mas tem colega que prefere mandar para o laboratório, não é proibido não, tudo bem, se você tiver um bom relacionamento com o protético, é tranquilo, tá? Neste caso, as peças já retornando do laboratório, né? Preparo de peça, não vou entrar em detalhes, não é o objetivo da aula hoje, tá? Já na fase de cimentação, reparem que a gente não cimenta tudo de uma vez, a gente vai fazendo um passo a passo, vai cimentando dente a dente, removendo os excessos grosseiros na medida que a gente pode com uma lâmina de bisturi. A técnica adesiva é a indicada para coroas, então é importante que você utilize tanto um adesivo adequado para isso, quanto um cimento adequado para isso. Não dá para usar um cimento fotopolimerizável, né? A gente depois pode marcar um dia para conversar sobre cimentação, e aí a gente explora o tema com mais cuidado, com mais propriedade. Mas o ideal aqui é um cimento... O ideal seria um cimento químico, né? Mas no mínimo tem que ser um cimento de polimerização dual, né? E você garante que você tem uma polimerização de melhor qualidade, né? Porque a luz dificilmente vai passar pela sua peça. Aqui as fases de cimentação, e olha, percebam, estamos lá usando de novo isolamento absoluto. Olha que bonitinho, para quem diz que não consegue, né? Consegue sim. Você caprichou tanto no trabalho todo e você vai deixar de caprichar no último passo, no mais importante, na cimentação? Claro que não, né? Então, utilizando isolamento absoluto para fazer a nossa cimentação. E o nosso paciente já reabilitado, a gente vai mostrar nas próximas fotos, isso aqui é um lembrete para vocês, né? O paciente já vinha de um problema grave de bruxismo. Ele tinha comido todos os seus dentes, literalmente, no sentido mais exato da palavra, né? E eu vou arriscar mandar meu paciente para casa sem uma proteção do trabalho que eu fiz? É possível mandar meu paciente para casa sem essa proteção? Então, a gente costuma dizer que quando a gente tem lá uma reabilitação bem feita, esse paciente dificilmente vai fazer bruxismo, mas quem garante que de imediato esse paciente já está
totalmente ajustado. Então é importante que eu proteja o meu trabalho, senão ele pode correr o risco de, em uma noite aí mal dormida, fraturar 2, 3 cerâmicas, apenas por ranger os dentes. Né? Tem alguém querendo entrar? Isso? Não sei, eu não tenho esse controle. Sou eu aqui, mas eu não consigo ver. Bom. 17, não é. Professor, na realidade eu queria fazer uma pergunta. Uma pergunta, Eric, pode falar. Nesse caso, por exemplo, você restabeleceu função e tudo mais, oclusão, o paciente saiu já com a boca feita. Sim. Nesse caso dessa placa para estabilizar, você dispensa o paciente, molda e dispensa o paciente, ou o paciente ele já precisa sair com essa placa? A pergunta é bastante pertinente e interessante, né? Aí eu estava assistindo uma aula ontem, inclusive, de oclusão também, e eu fiquei morrendo de dúvida disso. Então, aí entra um capricho que nós, colegas em geral, a gente tem que ter no nosso consultório. A gente costuma dizer que aquela plastificadora, ela é uma mão na roda para esse tipo de proteção imediata, né? E inicial. Isso. Só para aquele momento. Então, você moldou o seu paciente, você pede para ele aguardar, você vaza o modelo e você faz uma proteção inicial com uma placa de acetato. Silicone não, tá? Acetato que é mais duro. E você já inclui isso na Vacuumform, ele já sai com uma plaquinha protetora ali do teu consultório, né? E aí o que acontece? Ele saindo com essa plaquinha, dá tempo de você mandar o seu modelo para o protético e ele confeccionar a placa acrílica, que é a que a gente recomenda, é a placa dura. A gente não recomenda a placa mole para o paciente. Então ele já sai com uma proteção inicial com essa plaquinha de acetato que você fez na Vacuumform. Né? É óbvio que isso tudo tem que ser planejado lá atrás, isso tem que ser cobrado do seu paciente, tem que ser embutido lá no valor inicial que você passou para ele. Mas é possível ele sair com uma proteção inicial de boa qualidade, transitória. Ele já sabe que ele vai ter que retornar para colocar uma placa acrílica rígida, né? Respondi sua pergunta? Consegui? Perfeito, agora sim. Agora eu entendi. Então o acetato seria a alternativa assim, imediata antes de uma placa. Seria um trabalho imediato. Olha, gente, vai cair daqui 10 minutos. Obrigado. Se cair for necessário, a gente reconecta de novo, tá bom? Vou tocar. Continuando, nosso paciente aqui já reabilitado com as cerâmicas cimentadas. Ficaram, olha, perceba que ficaram bastante naturais para o tom de pele e de gengiva dele. Né? Nada torta. Oi, quem quer falar? Pois não, pode perguntar. Você. A gente não está conseguindo ouvir. Acho que ela comentou que não está... A linha média. A linha média está fora. Sim. Quem quer comentar a respeito de linha média aí? Na verdade, já estava fora desde o início, né? Isso. A linha média... nem sempre ela tanto coincidente quer dizer que ele está em oclusão cêntrica, que ele está na posição correta. Pode ser um defeito de face dele, um defeito ósseo dele, e você não consegue fazer com que essa linha coincida. Nem sempre você vai conseguir fazer com que essa linha coincida, sabe? E esse limite a gente já tem, se possível, até falar para o paciente antes, porque às vezes quando ele vai observar isso lá no final, né? Então, lá no início do planejamento, a gente já tem que observar isso e ver o limite do nosso caso. No enceramento já foi observado isso. Isso, lá no enceramento. E aqui lembrando vocês que aqui não é uma reabilitação com prótese total ou protocolo. O paciente já tem os dentes em posição e a gente tem que respeitar a posição radicular de cada um dos dentes que esse paciente tem, né? Então, assim, em termos de posição para esse paciente, não havia o que pudesse ser feito, né? Reparem que o superior dele está centralizado com o arco de Cupido aqui. Então, com a RAF dele é a parte inferior, né, que está um pouco deslocada. Mas vejam, a raiz do dente do paciente está aqui. O que eu posso fazer? Eu não tinha como mexer com isso antes. Tá? Ali, nós comentamos um pouquinho à tarde. Eu gostaria de comentar com esse menino que falou a respeito do Eric, né, que falou a respeito da placa, que hoje, como você comentou mesmo, se procura fazer a oclusão o mais perfeita possível de ponta de cúspide dentro de fósfora.
né? E com essas cerâmicas modernas de hoje, que ela tem um desgaste natural como o dente, não há o porquê você usar placa, entendeu? Ela pode ser usada, como o Alípio falou, como uma prévia para o cara sair, voltar e terminar de fazer um ajuste. Hoje a gente até acaba fazendo os ajustes antes de terminar a cerâmica para ver se essas pontas de cúspide estão realmente dentro de fósforo, para haver equilíbrio e sem haver a necessidade de colocação de placa, porque, na realidade, ele não quer usar uma placa também. A mesma coisa, eu pergunto se tem algum ortodontista na área, por que depois que ele termina a ortodontia, ele coloca uma retenção, né? 6 dentes somente. Eu acho que tem alguém querendo fazer pergunta, eu não tenho... Tem alguém que comentou até que tem que ter um bom fotopolimerizador, o Bruno, né? Na polimerização é sempre importantíssimo isso, né? E alguém falou em resina acrílica, Thaís, eu não entendi o que ela quis dizer aqui no... A Rita, acho que ia falar alguma coisa. Isso, professor. Boa noite. Vai cair, provavelmente, hein? A gente Posso perguntar? Pode. A gente vai responder outra coisa. Todos os dentes aí foram em cerâmicas, é isso? Poderia deixar alguns em resina ou não? Teria que, por conta da carga, todo cerâmica? Não, veja bem, eu poderia, não há problema algum de reabilitar a boca inteira em resina composta e estabilizar os posteriores, 4 dentes, 2 superiores, 2 inferiores, em cerâmica e estabilizar a mordida, né? Então não há... a primeira fase, inclusive, né? Isso. Foi a primeira fase que foi feita toda a reconstrução em resina composta. Isso. Eventualmente, se o paciente tiver com uma estrutura boa do dente e a gente perceber que é desnecessário um preparo de prótese, a gente mantém o dente, não tem problema nenhum. Ah, sim. Pode partir. Ô, Thaís, deixa eu só fazer uma parte bem pequenininha. Foi a Rita. Rita? Eita. Ô, Rita, Isso, então... professor. Isso. Então, é assim, ó, tem escola, né, que fala que se você usar porcelana no superior, não pode usar no inferior. Tem escola que fala que se você vai reabilitar tudo em cerâmica anterior, era melhor colocar o cerômero no posterior. A gente acha que se tiver numa boa oclusão, qualquer material pode ser bem-vindo, tá? Até mesmo deixar tudo em resina composta. O paciente financeiramente não tem condição nenhuma. Aí você vai fazer em resina composta. Não tem isso, tá? Entendi. Mais importante aí é planejar a oclusão. Acho que até vai prevalecer aquela início de slide o contato, né? Aonde toca, né? Para ter uma longevidade, né? Olha que bonito ficou. Está no planejamento. Sem dúvida. A longevidade está dentro de você fazer um ajuste oclusal perfeito. E, para isso, você precisa de colocar ponta de cúspide dentro de fósforo. Bota isso na cabeça. Se o teu técnico não conseguir fazer isso, mude de técnico de laboratório de prótese. Mas as pontas de cúspide têm que estar dentro de fósforo. Ok, obrigada. Mostrando para vocês a finalização do caso, né? O que a gente consegue com isso para o paciente? Aumento da autoestima, né? Permite que ele comece a ter uma vida social um pouco mais saudável, vamos dizer assim, em termos de relacionamentos, né? A gente pode melhorar... Esse paciente em especial teve um caso desse, né? Esse paciente em especial, ele teve até uma melhora na profissão dele, né? No decorrer do tratamento. Sim, ele ganhou um cargo a mais, ganhou um cargo acima. Ele teve promoções depois que ele fez a reabilitação. Ele saiu Tem outra coisa, fábrica para gerenciar de departamento. Pode falar, Universo. O que é mais interessante aí, ele entrou para o mercado de novo, né? Sim. Ele era arranjou uma gatinha. Ele era casado, Universo. Mentex. Acima de tudo, lembrando que a gente não faz esse tipo de trabalho, tá? Eles existem no mercado, percebam que isso é um trabalho real, mas não é nosso. E lembrando que tem paciente que exige esse tipo de trabalho. É o mais triste. Isso, pior que Gente, nossos contatos estão aí, inclusive 2 telefones, 2 WhatsApps para contato, tá?
Sobrou alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta nesses 2 minutos que faltam? Professor, se tirar essa etapa do enceramento de diagnóstico, fizer direto a restauração, eu queria entender um pouquinho rapidamente do enceramento. O enceramento você pede para o laboratório fazer para que te dê uma noção uma previsibilidade de trabalho, uma previsibilidade de resultado final. Com o enceramento, você consegue distribuir melhor os espaços, você consegue visualizar melhor a articulação futura desse paciente, você consegue transferir para a boca dele algo mais individualizado, porque o enceramento que vem do laboratório, você pode mexer nesse enceramento, você deve mexer nesse enceramento. Deve mexer. Então, o enceramento é a previsibilidade do seu resultado final. E, nestes casos de reabilitação, ele é extremamente importante. Sem o enceramento, a gente não põe a mão na boca do paciente. Para este tipo de... Rita, Vai retornar? lembrando uma coisa, tá? Lembrando uma coisa. Você vai pegar esse paciente, você vai estudar esse paciente, você vai ver os espaços que ele tem, usar os compassos para colocar no articulador para fazer o enceramento. Enceramento, entendi. Então, se você chegou até a montagem do articulador, não tem por que não fazer o enceramento. Tá, vai voltar ou boa noite? Vai voltar ou boa noite? É assim, tem perguntas, se cair a linha, a gente retorna para responder as perguntas, tá bom? É só clicar no link. Mais perguntas? Gente, tem coisa no chat que eu não tenho acesso, se alguém puder olhar. Tá tudo tranquilo. Não tem nenhuma pergunta, não. Já te agradecendo, Eric. Obrigado, professor Isaulão. Valeu. Obrigadão aí, pessoal. Então é isso. Obrigado, professor. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente através desses contatos, fiquem à vontade. Sigam nossa página, por favor. Bauer On, Equipe On no Facebook, Equipe On.2019 no Instagram. Tem os nossos 2 telefones para contato, se vocês quiserem entrar em contato com a maioria de vocês já tem esses telefones. Fiquem à vontade. Obrigado para todos vocês, agradeço bastante em meu nome e em nome da equipe. E fiquem atentos que para a semana